capítulo 5, versículo 14, diz o seguinte: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, ele nos ouve. Aleluia, meu Deus, você entendeu? Não é o Dave que ouve você, não é o seu melhor amigo, não é o seu pai, não é o seu cônjuge, é o Deus que criou os céus e a terra. A Bíblia está dizendo que é Ele. Ele ouve você, meu Jesus. Fala para quem está pertinho de você, Ele te ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que temos as petições que dele desejamos. Oh, meu Deus, lindo, isso aqui é uma fé inabalável, é uma fé que deixa claro os pontos. Olha, eu sei que quando eu oro em nome de Jesus, Ele me ouve, e sei que porque Ele me ouve, Ele responde a minha oração. E esse é o lugar comum da oração. Só que para nós parece extraordinário, porque não é um lugar que a gente frequenta muito. Agora você entendeu, né? Que o negócio não é uma falha de comunicação de Deus com você. É nossa. Eu demorei muito para entender, sabe, que o que Deus mais queria era tempo comigo. O que Deus mais quer é tempo com você. Porque se Ele tiver tempo contigo, Ele alinha você, Ele resolve muita coisa, e Ele te livra de muitas guerras desnecessárias. Talvez você entrou nessa mensagem porque você quer uma receita de uma oração que você faça e que alivie você. Mas se eu te dizer que toda oração tem esse poder, que toda oração em nome dEle tem esse poder, e que nós só não acessamos essa realidade porque não é parte da nossa vida orar. Não é parte da nossa vida viver o Evangelho de maneira plena. Não é parte da nossa vida. Paulo vai escrever a 2 Timóteo dizendo: porque você não tem uma fé fingida. Sabe, uma fé fingida é aquela que cumpre protocolo, que é pública só, mas não tem secreto. É aquela que a gente diz: não, eu acredito em Deus, mas você não tem vida com Ele. Fé fingida é aquela que você glorifica alto na frente dos outros, mas dentro de casa você não tem relacionamento nenhum com Ele. Fé fingida é aquela que você finge a lágrima que sequer existe para mostrar uma espiritualidade que você não tem. Sabe, a minha geração está carregada de gente que tem uma fé fingida, que diz que Jesus é lindo, que lê um monte de frase de efeito, mas não tem relacionamento nenhum com Ele, que nunca falou com Ele a sós, sempre teve um monte de gente junto. E sabe, lindo, o melhor da vida com Deus não é o que acontece no público, é o que acontece no secreto. O melhor da vida com Deus não é aquilo que você faz quando todo mundo está vendo, é aquilo que você faz quando ninguém te enxerga. E sabe, o nosso maior, ou a maior desculpa é a gente diz: não, eu oro o tempo todo.
O tempo todo eu estou falando com Jesus. Só que, seja sincero, eu não sei você, mas na minha geração que eu vivo, onde tem um monte de entretenimento, quando o assunto é sério, você larga tudo, senta na mesa, olha nos olhos, porque senão você não pode chamar de conversa. Sabe, a gente acha que o relacionamento com Deus é aquele grupo do WhatsApp que a gente manda e envia piada, recebe piadinha, que a gente interage uma vez por dia. Bom dia, boa noite. Já viu o grupo de família? Quem tem grupo de família sabe que os mais velhos mandam artes com bom dia escrito, cheio de flores. E toda semana a gente diz: Senhor, quando poderei sair eu desse grupo? Aí quando vem a primeira treta, você sai do grupo e manda pro DM: não estou me sentindo bem, muita confusão, estou saindo por esse motivo. Não, você quis sair desde o primeiro dia. Mas tem gente que se relaciona com Deus assim só: bom dia, boa noite e uma figurinha no meio do dia para dar uma animada. E eu vou te dizer, meu lindo, Deus não está interessado no teu bom dia. Deus não está interessado no teu boa noite. Deus não está nem aí para isso. O que Deus quer mesmo é qualidade do teu tempo. Sabe? O problema nosso é que a gente deixa para orar só quando a casa cai. A gente deixa para buscar Ele só quando o BO está muito grande, sabe? É quando a gente diz: nossa, não consigo fazer mais nada. Aí a gente diz: Deus, pelo amor de você mesmo, socorre. Entende? É como se Deus não fosse um número fixo, fosse o 190. Você só liga quando está dando errado. É só quando tem incêndio. Entende? Então, eu não sei você, mas se o nosso relacionamento é assim, quando a gente tem um encontro, a gente fica todo sem graça, que a gente não sabe como reage, a gente não sabe o que fala, a gente fica perdido, porque a gente está acostumado só quando tem a ocorrência. Relacionamento mesmo a gente não tem. É uma fé fingida, é uma fé superficial, é uma fé de interesse, sabe? Eu acredito em Jesus até Ele me dar o meu filho, que eu tanto quero. Depois que Ele me dá o filho, eu não preciso mais dele. Eu tenho fé até Deus abrir a porta de emprego que eu tanto queria, mas depois que Ele abre a porta do emprego, eu não preciso mais dele. Eu tenho fé até que a promoção do meu trabalho chegue, e depois que ela chega, eu não preciso mais dele. Sabe, eu preciso dele até casar. Depois que eu caso, eu não preciso mais dele. Eu preciso dele até conquistar o que eu quero. Depois que eu conquisto, eu não preciso mais dele. E eu imagino o Senhor olhando pra gente dizendo: quando é que vocês vão parar para entender que eu sou muito mais importante do que as coisas que eu te dou? Quando vocês vão olhar para mim não pelo que eu posso dar, mas pelo que eu sou na vida de vocês? Quando vocês vão parar de olhar para mim esperando o que eu posso dar, sem lembrar do que eu já te dei na cruz do Calvário? Quando esse dia vai chegar, que você vai chorar de gratidão e não só porque está precisando de socorro? Quando que vai chegar esse dia que você não precisa ter assunto, mas você sabe que precisa da manutenção do relacionamento? Quando que você vai me tratar de uma maneira justa e digna? Quando? Sabe, o Senhor, Ele é um Deus de relacionamento. A coisa mais maravilhosa do Novo Testamento é quando você chega na parte que o Senhor diz: eu não chamarei vocês mais de servos, eu chamarei vocês de amigos. Porque amigos sabe o que o outro está fazendo. Oh meu Deus! A Bíblia está dizendo que o Senhor quer te deixar a par das coisas do mundo.
Você não é fofoqueiro o suficiente para ficar animado. Então, deixa eu te dizer, lindo, o relacionamento com Deus me faz ver e ter perspectivas que nunca tive, nunca teria, se não fosse Ele. Só que isso é uma construção necessária. E está muito ligado à fase da nossa vida. Quando nossa vida não está dando muito certo, é o período que a gente mais ora na nossa vida, sabe? É quando a gente precisa de milagres diários. Aí é coisa linda de ver, a gente chora fácil. Nossa sensibilidade é maior e é tão gostoso, né? Porque a gente chora com qualquer louvor, a gente chora com qualquer palavra, porque a gente está ligadinho com Ele, a gente sente Ele em tudo, a gente está no carro, mas é porque a gente está passando por dias difíceis. Só que daí o dia difícil passa, porque tudo passa, nada é para sempre. Tudo passa, o dia mal passa, o dia bom também passa. Nada é eterno a não ser o céu que nos aguarda. Mas aqui é tudo passageiro. As sensações passam, as estações mudam, mas só tem uma coisa que é o mesmo e é para sempre, que é Jesus, sabe? Então não é sobre a sua estação ou sobre o tempo que você está vivendo, é sobre Ele mesmo, e só Ele. Você não precisa de Jesus pelo que você precisa na terra, você precisa de Jesus pelo que Ele é no céu e pelo que Ele é na terra, entende? Mas aí você olha para você e seja sincero. Se está tudo bem, você ora bem menos agora. Seu relacionamento é bem mais limitado. E agora você pegou a manha. Você entra no carro, você diz: Jesus me guarda, Senhor, eu estou indo para você agora, um amém. Aí o telefone toca, você toca o telefone, pega aqui, alô, oi, tá falando com Jesus agora, mas eu parei para falar com você. Eu imagino se Deus fosse a minha esposa. Minha esposa, a linguagem do amor dela é tempo de qualidade. Ela assiste filme comigo, irmão, e eu acho que ela olha mais pra mim do que pro filme. Porque se eu pego o telefone, ela diz: você não tá assistindo. Aí eu falo: não, tô assistindo. De novo eu mexo o telefone dela assim: o que adianta assistir filme com você? A gente assiste sozinho, não tem graça nenhuma, porque você não tá vendo nada. Aí eu falo: não, eu ouvi tudo que eles falaram. Quer ver o que eles falaram? Aí eu falo: eles falaram isso, aquilo e outro. Só que eu não estou conectado de verdade. Porque não é sobre o filme, é sobre ela. Quando você fala com Deus, não é sobre a sua vida, é sobre Ele. É sobre o que você provoca no mundo espiritual quando ora. Talvez você não entende, mas a paz que você sente quando o seu relacionamento com Deus está em dia é porque os anjos do Senhor acampam ao derredor daqueles que o temem. A Bíblia diz que esses o Senhor guarda. Sabe, quando você ora, o mundo espiritual à sua volta entra em xeque, e tudo que não serve vai sendo mandado embora, vai saindo de perto de você. Os pensamentos negativos, as vozes que te acessavam não te acessam mais, porque a voz dele se torna única dentro de você. Só que aqui, lindo, eu preciso te dizer, não adianta eu motivar você a orar se você não entender o motivo certo. Sabe, o nosso maior desejo não tem que ser sobre o que Ele pode fazer, mas sobre quem Ele é. Lindo, já basta o mundo cheio de interesse. Já basta o mundo cheio de relacionamento por necessidade, cheio de gente fazendo sala para quem não quer pelo dinheiro que o outro tem. Já basta, tá chato. Nosso mundo tá chato, gente. Eu vou te falar, me irrita. Eu agradeço a Deus que eu moro no interior. Nossa, agradeço a Deus, irmão. Não tem que fazer jantar com os outros que eu não quero, não tem que ir na casa dos outros que eu não tenho vontade, eu não tenho que receber ninguém por como nada. Eu moro em minha cidade maravilhosa. Nossa, não tem quase nada de interesse. Tem, mas eu não vejo. Mas aí, irmão, eu vou te dizer, tem lugares aí que você já viu,
todo dia você tem que estar na casa de alguém por causa que você precisa fazer pra... Nossa, que saca, mano. Nossa, Deus, o livro ainda tem uma dor de barriga. Tem uns amigos meus que eu falo: como vocês aguentam andar com tanta gente chata? Gente que só fala de dinheiro, gente que só fala do que tem, gente que só fica esfregando na cara dos outros. Irmão, eu tenho pavor disso. E a hora que eu amo celebrar os meus amigos, mas eu detesto gente que só sabe falar disso, sabe? Eu vou te dizer o que eu amo. Eu amo gente que vai na minha casa e eu choro. Eu amo. Eu recebi uma pessoa que nós amamos muito lá em casa. Agora, mês passado, eu e minha esposa, nós amamos essa pessoa. E eu vou falar o nome dela, a Camila Barros. Eu vou falar, ela é aquela mulher da internet. E ela estava na nossa casa. E aí estava um papo maravilhoso. E ela falou assim, antes de ir embora, era 1h da tarde: vamos orar pra gente ir embora? Aí, irmão, eu tô assim meio... Não, claro, bem, obrigado, Jesus, pelo dia de hoje. Irmão, essa mulher entrou num manto na minha casa. 1h orando. Não acabava mais a oração da mulher, irmão. E aí chegou uma hora que eu falei: sabe de uma coisa? Esquece tudo e vamos cair no manto junto. Aí comecei a chorar e começamos a orar e Deus desceu na nossa casa. Aí ela foi embora. Beijo, Camila. Tchau, Camila. Camila, beijo, volto sempre. Aí o marido dela chegou de noite e não sabia o que ela tinha feito de dia. Vamos orar antes de ir embora? Eu falei: vamos. Tudo que eu tinha para falar com Deus eu já falei de manhã. Mas vamos de novo, irmão. É incrível quando você está na presença dele. Você tem assunto mesmo que você não lembra de nada. Flui. E aí a gente orou. E eu disse para minha esposa quando eles foram embora: que delícia. Meu Deus, que coisa gostosa. Irmão, a gente só falava das coisas do Senhor. Que coisa boa. E eu imagino que Deus está olhando para a gente dizendo assim: você pode ter isso comigo todos os dias. Sabe, se você separar o teu tempo, se você dedicar um momento, você tem isso à sua disposição. O céu invadindo a sua casa, o céu invadindo o seu quarto, o céu invadindo o carro que você está. É só você clamar pelo nome dele e se interessar de verdade pela presença dele. Mas sabe, ontem o Senhor me pegou. E não foi legal. Você sabe que Jesus se utilizou do que hoje chamamos de uma técnica de comunicação que produz entendimento, chamado maiêutica. Jesus ensinava fazendo perguntas, e as respostas geravam reflexões tão profundas que não tinha como você não aprender o que ele estava ensinando. Bom, eu estava preparando a série, e eu estava nessa mensagem, e aí o Senhor perguntou para mim: aonde você mora agora? Aonde é o teu quarto de oração? Aí eu parei, fiquei com vergonha e me lembrei de algo. Quando nós construímos a nossa primeira casa, a primeira coisa que eu falei para o arquiteto foi: constrói um quarto de oração. E a casa era tão pequena, ela era muito menor da casa que a gente mora hoje, mas tinha um quarto de oração. E eu me lembro que durante a obra eu entrava na marcação dos tijolos do quarto de oração e levantava as mãos para o céu e dizia: Jesus, eu não sei como eu vou terminar essa casa, eu preciso de socorro. E tinha uma vizinha atrás que sempre me via, e um dia ela falou para minha mãe, depois da casa pronta: eu cansei de ver o David chorando em cima dessa obra. Que bom que ele conseguiu terminar.
sabe? Naquela casa tinha um quarto, porque naquela casa eu dependia mais dele para as coisas ficarem prontas. E essa casa não tem. Eu mandei para minha esposa e disse: amor, aonde você ora na nossa casa? E ela disse: eu oro dentro do closet. E você ora no escritório, não é isso? Eu falei: mas por que a gente não separou algo para o Senhor? Se quando era tudo simples, a gente fez. E aí minha esposa falou: pois é, o que foi que aconteceu com a gente? Sabe? Ontem o Senhor estava dizendo para mim: eu tô com saudade daquele menino, daquele garoto que eu gosto. Eu não gosto desse que é famoso, eu não gosto desse que todo mundo sabe o nome, que muita gente conhece. Não, eu gosto do menino, daquele menino. Eu não gosto de você pelo quem você é, David. Eu gosto de você pelo que eu conheço do teu coração. É sobre aqui dentro. Eu gosto daquele menino. Aliás, se pudesse escolher, eu queria aquele menino de volta. Isso me machucou, sabe? Isso me feriu. Eu fiquei com vergonha. Eu acordei com meu coração angustiado, pensando: Jesus, aonde eu vou colocar? Agora está tudo pronto. E aí o Senhor falou comigo: eu não quero um quarto de oração, eu quero uma casa de oração. Ah, lindo, você não entendeu, eu vou dizer de novo. O Senhor falou: eu não quero um cômodo, eu quero a casa toda. Eu quero tudo por inteiro, por completo, todas as áreas, tudo. Só que aí eu disse pro Senhor: mas preciso de privacidade. Aí o Senhor me deu a ideia. Liguei para minha esposa, falei: vida, nós temos um refúgio que a gente vai final de semana, às vezes passa meses que a gente não vai lá. É bem pequeno, é super simples, mas a gente ama. Falei para Paula: vida, a partir de hoje nós temos um date, nós temos um encontro por semana para fazer nada a não ser relacionamento com Jesus. Vou te falar. Eu quero que inspire você isso. Quinta-feira nós vamos pegar os nossos filhos, vamos levar eles para o colégio e a gente vai desaparecer da rotina. Vamos desligar o telefone, vamos desligar tudo, vamos lá para esse refúgio. E aí a gente vai chegar lá por volta de 8h30 e a gente vai sair de lá 10h30. E o que a gente vai fazer? Não interessa, porque é secreto. E secreto a gente não faz propaganda, a gente vive ele, a gente desfruta dele, sabe? E aí eu casei bem. Minha esposa é maravilhosa. Ela falou: tá fechado, amor. Mas não vamos fazer quinta-feira sempre, porque quinta tu viaja. Tem que ser um dia que você não tem desculpa. Eu falei: nossa. Ela falou: vai ser terça ou quarta? Eu falei: mas essa semana, como eu tenho programa de TV para gravar em São Paulo, eu vou chegar quarta de noite. E aí quando a gente chegar de noite, que a gente tiver na nossa hora do chazinho que a gente toma, que velho toma chá antes de dormir, a gente vai conversar sobre o dia seguinte. A gente vai começar a criar a expectativa do encontro. A gente vai começar a planejar as coisas. A gente vai contar sobre o dia seguinte, porque é assim que é gostoso. Sabe quando você vai fazer uma viagem, que você escolhe a roupa que coloca na mala, olha a temperatura do lugar e
você acorda de madrugada pensando: já chegou o dia, está chegando o dia. E aí você pega a sua mala, vê se todos os documentos estão ali dentro, e você faz aquilo 10 vezes, porque você está ansioso. Linda, eu falei para Paulo: eu quero estar na quarta-feira assim, eu não quero ver nada, eu quero só estar pensando: Jesus, está chegando o nosso encontro, está chegando nossa hora, está chegando. E eu sei o que talvez alguém vai pensar: mas você pode ter isso no dia comum? Claro que pode, mas daí não vai ser extraordinário como no dia que você separa. Entende? Você já encontrou um amigo no ponto de ônibus? Já. Mas você já recebeu ele na sua casa? É outra vibe, é outra parada, irmão. Ele vai com a melhor roupa, você dá uma melhorada. Se você tá com a cara estoporada, você deixa bonitinho. Sim ou não? Eu quero isso com Jesus. Eu quero esse tipo de relacionamento, onde eu crie um espaço na minha agenda que só Ele é o dono. Lindo, eu quero que você leve isso para você. Não é sobre uma oração que acalma, é sobre uma vida com Deus que te livra de tempestades que são desnecessárias. É sobre uma vida com Deus que te leva para perto dEle. Então, meu lindo, você não ora só quando está dando errado. Você ora quando as coisas estão dando certo. Você ora quando está com medo. Você ora quando está desanimado. Você ora quando está muito animado. Você ora em todo tempo, em todo momento, em toda hora, porque isso é vivo, e é esse tipo de relacionamento que livra você do dia mau, sabe? Bom, eu tenho um texto que eu vi ele hoje e eu queria deixar para você. Enquanto eu preparava essa mensagem ontem, eu recebi um vídeo do meu pai. Nesse vídeo, meu pai estava filmando a minha mãe chorando muito. E a minha mãe estava desarrumada, e ela disse: não filma, Cheiro. Ela chama meu pai de Cheiro. Eu tô toda feia. Um grande problema que estava há anos sem se resolver. Saiu uma sentença judicial em favor da minha mamãe. Mas o que me chamou a atenção foi porque eu vi com os meus olhos milhares de vezes minha mãe orando por esse dia. Eu vi minha mãe chorando. Me lembro de um final de ano que ela disse: o melhor final de ano da minha vida vai ser quando aquilo se resolver. E ela orou durante todos esses anos. E agora chegou o que ela tanto aguardou, chegou o que ela tanto esperava. E aí o choro dela, mesmo ela não estando tão arrumada, para mim foi tão lindo, foi tão maravilhoso ver aquilo, porque lembrei do texto: todas as orações são ouvidas, e porque Ele ouve, todas elas serão respondidas. No tempo certo, na hora perfeita, tudo aquilo que você apresentou para o Senhor e for a vontade perfeita dEle, vai acontecer. Nenhuma oração será esquecida, nenhuma oração será apagada até que a resposta chegue para você. Então, lindo, não é sobre orar para ter paz, é sobre orar para que a vida com Ele seja extraordinária, seja vibrante na rotina da manhã, na rotina da tarde, no dia a dia. Você precisa disso, porque o dia que o que você orar chegar, você não poderá se acostumar, sabe? E é só o relacionamento que nos faz lembrar. Eu volto para casa caçando o meu lugar. Eu estou animado, a gente está feliz. Mas veja, foi orando que eu descobri que faltava algo.
Talvez você ache que está tudo certo, mas se você orar, você vai descobrir que está faltando alguma coisa. E é maravilhoso descobrir, porque você pode resolver. Bom, talvez nos falta esperança em alguns momentos para dobrar os joelhos, porque parece que tudo está perdido e parece que uma oração não pode mais resolver. Parece que a gente já orou tanto tempo e nada aconteceu, que o céu se fechou para você. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Não tenha medo, porque eu estou com você. Não fique aterrorizado, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei. Sim, eu ajudarei você. Sim, eu te sustentarei com a minha mão de justiça, diz o Senhor. Amém. Jesus, nós queremos isso para a nossa vida. Nós queremos um relacionamento vivo contigo, Jesus. A tua palavra diz que quando apresentamos a ti, quando lançamos sobre o Senhor as nossas ansiedades, nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Entendemos que quando temos relacionamento contigo, não ficamos perdidos, porque tu és a lâmpada que ilumina os nossos pés através da tua palavra. Jesus, só você sabe do nosso futuro. Não precisamos de vidente, não precisamos do horóscopo. A gente só precisa de você, Jesus. A gente precisa só de você. Porque se o Senhor estiver conosco, o que os nossos olhos carnais não enxergam, os nossos olhos espirituais irão perceber. E Jesus, nós queremos te conhecer mais, Senhor. Nós queremos ter mais vida contigo, porque essa é a melhor parte da fé. Não é uma fé fingida, é uma fé que se baseia em experiências, em fatos sobrenaturais contigo, Jesus. Pai, que quando essa mensagem terminar, que a oração permaneça, que a conversa contigo se protraia no tempo, em nome de Jesus. A gente é estranho demais. Eu não sei você, mas a gente tem umas alterações de personalidade dramáticas em certas ocasiões, que nos tornamos pessoas diferentes da normalidade. Amém. Quem é mulher aqui? Levante a mão. Amém. Eu. Por exemplo, mulheres são normais a depender dos seus hormônios. Porque se os hormônios se rebelarem, você casou com uma mulher, mas talvez acordará com outro ser humano ao seu lado. Não é verdade? Isso é biologia, não estou inventando nada. Mas é só Deus para guardar a gente, sim ou não? Só os homens aqui digam amém, amém. É como lutar contra o anjo. Só que aqui a gente não prevalece, a gente só desiste. Mas veja, a gente que é homem também tem as nossas alterações. Mas é bem menos, não é verdade? Não é mesmo? Amém. Irmão, ajuda eu agora, por favor. Amém. Mas olha, eu tenho um amigo, por exemplo, que a gente acha ele uma pessoa maravilhosa. Ele é de uma generosidade, ele é calmo, ele é tranquilo. Mas um dia, ele ficou com fome.
E eu só vou dar um detalhe: ele deu um chute nas minhas costas. É para você, amigo. Porque nós, a depender de circunstâncias, nos alteramos. Só que tem uma das coisas que todo ser humano é igual: quando nós estamos cansados, a frustração nos cega para ver o todo da circunstância que nos rodeia. E é nesse momento que é peculiar a todos que muitos não conseguem agir da maneira correta e perdem oportunidades incríveis, porque foram cegados pela frustração e pelo cansaço. E é nesse momento que tem muita gente que amaldiçoa coisas que deveria proteger. É nesse momento que pessoas perdem tesouros preciosos. É nesse momento que pessoas amaldiçoam filhos, casamento, Deus, porque estão cansados, frustrados, geraram expectativa, e por causa das expectativas equivocadas, não conseguem ver o milagre na frente dos olhos. Eu quero ler um texto com você. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 13. Eu vou ler para você. E eis que 2 deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. E iam falando um com o outro sobre todas essas coisas que tinha acontecido. E aconteceu que enquanto eles caminhavam juntos e arrazoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os seus olhos estavam impedidos para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que tipo de palavras são essas que tendes um com o outro enquanto caminhais e estáis tristes? E um deles, cujo nome era Cleopas, respondendo, disse-lhes: és tu somente um estrangeiro em Jerusalém e não soube das coisas que nela têm acontecido nesses dias? E ele disse-lhes: quais coisas? E eles lhes disseram a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em feitos e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Agora aqui vem a palavra, versículo 21. Mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. Você entendeu? Eu vou ler de novo. Mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E todavia, além do mais, já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Sabe o que está aqui acontecendo? Eles estão falando de um Jesus morto para Jesus vivo. Não entendeu? Eu vou falar de novo então. Eles estão falando para o Jesus ressurreto sobre um Jesus que na cabeça deles está dentro do túmulo ainda. O milagre já aconteceu, mas eles ainda não perceberam que já aconteceu. Eu quero que você entenda isso aqui. Biblicamente, nós não podemos ignorar o fato que há algo sobrenatural sobre os olhos deles, para que não percebessem que era Jesus que estava ali com eles. E é claro que se você está com Jesus, obviamente deveria olhá-lo e reconhecê-lo. Mas a Bíblia diz que há algo sobrenatural nos olhos, impedindo eles de verem quem era. Mas é inegável a frustração que eles carregam. É inegável que eles estavam frustrados, porque o que a Bíblia diz é claro: nós acreditávamos que era ele o Messias que haveria de remir Israel.
Em outras palavras, eles estão dizendo: a gente apostou todas as nossas fichas, era Ele que deveria nos remir, era Ele que deveria, incorporar o reino, era Ele que deveria administrar essa nação, era Ele o Messias a qual nós esperávamos. Mas olha só, está morto faz 3 dias, não era Ele. E entenda que provavelmente o motivo de Jesus não deixá-los vê-lo é porque antes de vê-lo, Jesus precisava tratar o coração deles. Jesus precisava tratar a visão deles sobre o que estava acontecendo. E na nossa vida não é diferente. Tem coisas que o milagre já aconteceu, mas nós estamos tão fadigados da vida, estamos tão decepcionados com as coisas, que os milagres que já estão acontecendo, nós ainda não estamos vendo, mas já estão acontecendo. Nossa vida se torna tão fechada, a nossa visão se fecha de tal maneira que o milagre está na frente dos nossos olhos, está acontecendo, está crescendo, está evoluindo, está vivendo, e você está olhando, reclamando do que ainda não aconteceu na frente do milagre que já está acontecendo. Eu não sei se você entende da maneira como o Senhor falou comigo enquanto eu preparava essa palavra, mas o Senhor me fez ver algumas coisas, e uma delas é: quando estamos cansados, até os milagres que já aconteceram nós esquecemos. Quando estamos frustrados, até aquilo que Deus já fez já não nos serve mais como testemunhos. Eu vou te falar um exemplo e você vai dizer se isso já aconteceu com você ou não. Um dia, alguém te pediu um dinheiro emprestado. Já aconteceu? Vida normal, sim ou não? E aí você emprestou para essa pessoa. Amém? Amém. E você demorou muito para receber, mas a pessoa pagou. E agora você tem uma história com essa pessoa. Você já fez por ela, você já ajudou ela, mas um dia essa pessoa volta para te pedir de novo dinheiro emprestado. Só que nesse dia você não empresta. E aí você descobre que nada que você fez um dia serve mais. A pessoa amaldiçoa você, fala mal de você, diz que você é ganancioso, que você não é generoso como diz que era. Mas o que ela esqueceu é que 3 meses atrás foi você que emprestou a ela. Mas como você não fez agora, no tempo que ela queria, na hora que ela queria, então você invalida tudo que ela fez, você joga no lixo e você desconsidera tudo. Nós fazemos isso com Deus todos os dias. Deus já fez milagres extraordinários na nossa vida, mas a gente pede uma coisa e Deus demora. A gente invalida tudo que Deus fez, joga no lixo tudo que Deus fez e invalida a obra do Senhor, porque o colírio do campo não foi atendido na hora que desejava. Posso te falar uma coisa, lindo? Às vezes o milagre está caminhando do nosso lado, olhando nos nossos olhos, falando aos nossos ouvidos, e a gente está dizendo: ele não fez, ele está ainda morto, o milagre ainda não aconteceu. Não, lindo, é porque a sua visão está deturpada pelo seu coração, que ainda não amadureceu para esperar as coisas certas de Deus. Vou falar uma coisa: a nossa geração está estranha. A gente está um pouco problemático. A gente está com muito mimimi. Me desculpa falar isso para você, mas a gente está meio diferente. A gente diz que aguenta, mas na verdade a gente está meio dodói demais. Qualquer coisa a gente já fica: ai, eu vou embora, ai, Deus não existe, ai. Irmão, a gente precisa ser mais maduro com algumas coisas. Eu vivi um negócio estranho esses dias. Eu fui pregar num evento no interior do Paraná. No interior do Paraná, não é interior do Paraná, é uma cidade do Paraná. E aí eu fui de madrugada pregar nessa cidade. Eu viajei de madrugada para pregar nessa cidade. Eu saí 2 horas da manhã de casa e eu peguei um avião 3h30 da manhã. Então eu saí 2 horas da manhã, demorei 1h30 para chegar no aeroporto. Cheguei no aeroporto, entrei no avião e viajei para a cidade. Quando eu pouso na cidade, eu recebo uma mensagem de uma mulher dizendo: que decepção.
E eu, como sou curioso, fui ver a decepção. Abri o direct e ela disse: você perdeu uma oportunidade de evangelizar meu filho. Ele chegou em casa frustrado com você, porque você entrou no voo e dormiu o voo inteiro. Sério? E ele disse para mim que você não é nada como parece na internet e na televisão. Você não sorriu para ninguém. E você perdeu a oportunidade de evangelizar ele. Ele está arrasado. Irmão, pelo amor de Deus. Você entendeu? Tudo que eu preguei, tudo que eu falei, tudo foi desclassificado porque eu estava com sono. Porque olha, 2 horas da manhã não é o meu horário biológico de pregar o evangelho com um fôlego. Irmão, eu sou um ser humano. Eu entrei no avião e eu queria só dormir. E aí tem a comissária que fala: coloca na posição vertical. Mas eu estava só 10 graus para trás, moça. Mas tem que acordar, colocar na posição vertical. E aí se ninguém está feliz 2 horas da manhã, com vontade de sorrir para todo mundo, imagina, eu não tenho o que fazer. Mas entenda, o ser humano é assim. Criou-se uma expectativa que eu deveria entrar no ônibus e dizer: fala, meu lindo, minha linda. Meu Deus. Ô, irmão, pelo amor de Deus, não apoia os malucos da vida, não. O problema da nossa cabecinha é esse: a gente cria expectativas equivocadas e acredita que todo mundo tem que cumprir a nossa vontade. Posso te explicar uma coisa, colírio do campo? Deus não é obrigado a fazer no teu tempo. Deus não é obrigado a fazer na sua hora. E às vezes Deus já até fez, mas como a sua mente ainda está fechada e o seu coração está frustrado, o milagre está caminhando do teu lado e você está dizendo: ele ainda não fez, ele ainda não causou. Não, irmão, ele já fez, o milagre já aconteceu, mas a sua perspectiva está tão cega que você ainda não percebeu que o maior milagre que precisava você já está vivendo, que as coisas mais difíceis da vida você já tem e ainda está preocupado com migalhas, sendo que o mais sobrenatural Deus já fez sobre a sua casa. E esse é o problema: você está andando com o milagre e ainda não entendeu que Deus já fez tudo o que você precisava e que todo o resto é detalhe, mas você está tratando o detalhe como se fosse a prioridade e esquecendo que Deus está com você, caminhando com você, ajudando você, abrindo caminhos para você, fazendo o sol e a lua trabalhar a seu favor, fazendo o ar entrar no seu pulmão, fazer você andar sobre as suas pernas, e você ainda está brigando com Deus porque, oh my God, o colírio do campo não foi atingido pela flecha do love. Avisa o irmão do lado, fala: pelo amor de Deus, amadurece logo. Irmão, eu vou falar uma coisa para você de verdade. Eu tenho 36 anos de idade. Eu já vivi um pouquinho, por mais que sei que sou novo, amém. Mas tem algumas coisas que eu olho e digo: Deus, se eu fosse o Senhor, eu também já teria colocado como estampa de camiseta. Sabe, irmão, se eu fosse Deus, já teria desistido de mim. Se eu fosse Deus, já teria mudado a minha profissão, já teria tirado o meu ministério, já teria tirado de mim o meu chamado e dado para outro melhor. Se eu fosse Deus, eu não teria dado uma esposa tão maravilhosa para mim. Eu não teria dado filhos tão maravilhosos. Eu não teria, porque se eu fosse Deus, eu ia olhar e dizer: rapaz, você não merece. Você não fez por onde? Aí quem sou eu na fila do pão para ter coragem de reclamar por coisas que Deus ainda não fez, sendo que tudo que Ele já fez é maravilhoso demais, que se eu vivesse de joelhos agradecendo não seria suficiente. Ei, lindo, Deus já fez tanto por você, que se você vivesse uma vida de joelhos, não seria suficiente para agradecer por tudo que Ele já fez por você. Se você está vivo, tem motivo para agradecer. Se você está me ouvindo, tem motivo para agradecer. Se você está me vendo, tem motivo para agradecer. Se você caminha, tem motivo para agradecer. Se você respira, você deveria estar chorando agora, dizendo: Deus, obrigado, porque tem gente que não respirou essa manhã e eu ainda estou de pé, portanto ainda há esperança. Ei, lindo, Deus é maravilhoso para fazer tudo, mas não é obrigado a fazer tudo porque você quer. Enquanto você não aprende a agradecer por aquilo que Deus já fez, aquilo que Ele vai fazer, por mais que aparentemente não aconteceu,
Você nunca vai enxergar porque seu coração está frustrado pelas expectativas equivocadas com Deus. Os discípulos que estavam no caminho de Emaús foram os primeiros a verem Jesus e não viram. Você tem noção? Imagina a história. Imagina alguém com convicção plena. Ele falou que haveria de ressuscitar ao terceiro dia. Ele não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, ele vai fazer acontecer. Não precisa ficar caçando problema. Pode esperar em Jerusalém que ele vai ressuscitar. E acabou. Mas não, irmão, ele está indo para Emaús. Emaús é o lugar daqueles que desistem. Se eles ficassem em Jerusalém, permaneceriam no lugar da promessa. 2 irmãos pegaram. Giane, é agora, vem. Ei, escuta isso, eu vou falar de novo. Quando as suas expectativas estão erradas, ao invés de você permanecer no lugar da promessa, você vai de mala e cuia para Emaús. Emaús é o lugar daqueles que desistem. Jerusalém é o lugar daqueles que creem na promessa. De novo, eu anotei tanta coisa para falar. Eu vou dizer para você uma coisa e eu termino. Na maioria das vezes, o nosso olhar está tendo a perspectiva errada sobre coisas que nós já deveríamos estar celebrando. Nosso olhar está no futuro e automaticamente a gente acaba esquecendo do nosso presente. Eu vou abrir o meu coração com você aqui. Todo mundo deveria visitar um hospital de câncer. Todo mundo deveria visitar uma ala de pacientes terminais. Todo dia tem alguém deixando essa terra de maneira precoce. Deixa eu te contar uma coisa. Nós fizemos um evento agora em Londrina, Expo Londrina, a maior festa da América Latina, do agro. Eles abriram uma porta para a pregação do Evangelho. Muito obrigado pelos 20 irmãos que ficaram felizes. Eu vou dizer para você, eu estou soltando foguete de alegria porque as portas estão se abrindo para a pregação do Evangelho em todos os lugares. Amém. Agora, escuta só. Eles falaram para mim que o valor arrecadado do dia do evento, das inscrições, seriam para o Hospital do Câncer. Aí eu pedi para eles um favor: tem como emitir uma passagem para eu ir uma semana antes do evento para conhecer o hospital? E eles falaram: tem. Então eu fui para lá. Aí eu fui no Hospital do Câncer de Londrina. E aí você vai entrando. Algumas pessoas sabem quem você é, as outras, algumas não fazem a mínima noção de quem você seja. E ali não importa quem você é, você não é médico, você não pode ajudar. E aí eu fui entrando e vendo as realidades. Aí conheci os equipamentos, conheci os profissionais, as histórias. Mas eu entrei numa sala, na área infantil. Aí quando eu entrei, o médico acendeu a luz e tinha uma menininha do tamanho da minha filha. E ela rapidamente colocou a mão no rostinho. E aí a mamãe dela me abraçou. E ela estava tão normal que eu aparentemente estava mais cansado do que ela. Aparentemente tinha mais problemas do que ela. Porque ela me atendeu rindo. E era a filhinha dela que estava escondendo o rosto. Talvez se fosse eu ia dizer: por favor, apaga a luz. Mas ela não. Ela me abraçou, me deu um beijo, falou que assistia as mensagens. E aí eu perguntei: e essa princesa? Ela falou assim: ela não dormiu muito bem essa noite. Ela estava com muita dor à noite.
eu vou falar. Eu abracei aquela mãezinha e eu saí do hospital. Mas eu entrei em outros quartos. Eu vi vários pais, eu vi várias crianças. Aí quando eu entrei na van para ir para o aeroporto, meu direct tinha uma mensagem. Aí eu abri, ela falou assim: oi, lembra de mim? Você entrou no meu quarto? Eu queria que você orasse pela minha filha, porque os médicos disseram que não tem mais nada para fazer. Aquela mãe que me tratou com tanto amor, que foi tão gentil comigo, que parecia uma fortaleza intransponível, estava pedindo oração porque aquele anjinho com o bracinho nos olhinhos, na verdade, precisa de um milagre muito maior do que o que eu imaginava. Quem sou eu para reclamar? Só que daí você parou para pensar que no mesmo dia, na mesma semana, teve um garotinho que pediu para a médica que o último sonho dele, porque ele era um paciente paliativo, era ir ao cinema. E aí o hospital pegou uma sala, isolou todas as janelas, colocou uma tela de cinema, conseguiu o filme que o menino queria, e ele mal, quando soube do filme, assistiu o filme e 2 dias depois foi embora. Aí já parou para pensar que essa mãe que ainda está orando pelo milagre não pode reclamar porque uma mãe um dia antes perdeu o filho? E aí você imagina que tem uma mulher agora sonhando para ter filhos, mas que não pode gerar, e que a mãe que perdeu o filho, que teve o privilégio de conviver 10 anos com aquela criança, tem mais motivo para agradecer do que aquela que ainda não teve? Você já parou para pensar que sempre tem alguém vivendo algo mais dolorido do que você? E que se você tivesse consciência para olhar à sua volta e colocar os seus olhares em Jesus, estaria agradecendo mais do que reclamando? Quem é você na fila do pão para reclamar da dádiva que é a sua vida? Para todos que nós que estamos aqui, nossos motivos de agradecer sempre serão maiores do que as nossas reclamações. Avisa quem está perto de você, agradeça a Deus porque você está ouvindo essa palavra agora. Agradeça a Deus porque essa mensagem está te alcançando agora. Ei, lindo, essa frustração que a gente criou para nós é porque as nossas expectativas são equivocadas. Porque se a gente estivesse olhando para Jesus, a gente estava parando com esse drama emocional exagerado que a gente cria para fechar as portas da eternidade para nós mesmos. E ao invés de estar desfrutando, a gente está reclamando de coisas pequenas, passando e tropeçando em migalhas com um caminho aberto na nossa frente. Tem uma parede linda e branca, mas a gente está parando no ponto escuro ali da manchinha e reclamando daquilo, esquecendo que existe algo maior para ver. Termino dizendo para você: os discípulos do caminho de Emaús tiveram um presente e não puderam desfrutar porque o seu coração estava